Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a aprendendo com os animais. E aí vocês se perguntam o que os animais podem nos ensinar, né? Bom, eu sempre fico animado quando eu vejo um animal. Então, por que a gente fica animado quando a gente vê naturalmente um animal, né? Será que é só porque a palavra animal estimula ânimo? Talvez, né? Talvez seja pela palavra, pela proposta, pela fosforilação, no sentido sintético da audição, mas em outros modos os animais eles nos mordem por natureza, porque nós temos um sentido mimético com a natureza e tudo que a gente pega a gente tenta meio que assimilar o empreendimento disposicionado pela aparência e pela programação tátil, né? Onde a gente tempera o nosso organismo a partir dos sentidos. Então, o animal ele é incrível porque ele destempera, só que quanticamente em um dado volume muito grande, porque o animal ele é mais vivo, ele é uma representação bem desintimidada para a gente, né? Ele tem uma forma, ele tem um percurso, ele tem uma transcrição que desrompe o nosso consentimento. Para alguns animais a gente tem medo, para alguns a gente tem desejo, para alguns a gente tem estranhamento, para alguns a gente tem até nojo, para alguns a gente sente um cheiro muito estranho. Então todos os animais e toda a vontade do homem de conseguir ver do animal aquilo que ele poderia trazer de benefício, né, motoramente, assim como a gente traça benefício com as plantas, fez com que o homem pegasse uma atenção para com o animal e dessa atenção ele destratasse cuidadosamente o acolhimento de dados. Porém, a vida e a sociedade dificultaram muito a inteligência do homem solar. O que é o homem solar? É aquele homem que se programa pelo consenso astral, pelo padrões da natureza, pelo sol, pelo empreendimento de saber e acontecer na constância. Só que a sociedade ela se condenou a ser uma organização, né, um contrato social, uma organização que lidera o senso ajuizado para todos os cantos e todos os lados e todos os benefícios. Tá. Por um lado isso é muito bom, mas para outros isso desfecha muito as pessoas e deixa elas muito na técnica de arrumar um conforto para se confrontar. Então, se você quiser ser alguém que presta atenção para animais, você precisa de fazer um percurso
Você precisa de ser bem didático, você precisa ser objetivo, você precisa de fazer provas de domínio, de aptidão, você precisa de fazer artigos e consideravelmente você precisa de ganhar dinheiro com isso para provar para as pessoas que você fazendo isso faz bem. Porque senão as pessoas não vão se acreditar em você. Por causa do contrato social, da contração da organização, por causa do sentido, palavras, né, de sentimentos. A gente começa a desnavegar nas ondas cuidadas pela imaterialidade dos sentidos já estimulados. Então a gente cria antena de retenção para nossa atenção. E essa antena, ela tem entrado em colapso e em corrosão já há muitos anos no sentido da educação do lado do sentido do homem. Na natureza que prevaleceria o lado inteligente de autocuidado, o domínio operacional. E é isso que faz uma palavra ser tão poderosa, pela programação da propagação de criar curto em antena de descontração verbal. Né? Bom, esse desenriquecimento do homem, para alguns, porém, cientificismo e conhecimento para outros e organização para outros, tem colocado muitas vidas e muitas sensações em xeque. E elas começam a precisar aprender a viver em xeque, em qualquer dado e sentido descomum da pretensão humana de desvestigiar algum vetor de sabedoria sobre isso. É uma obsessão de tamanha ignorância do ser humano de criar bloco de desconter dado de versão apreendida para consultas posteriores. Ok, ofícios e identidades nas mãos. Fato é que não há professor melhor do que o espelho. E o animal e a natureza têm segurado esse espelho para nós há muitos anos e farmacoquimicamente despontuado a gente pelo lado certo. E é por isso que eu, além de saborear os animais pelos sentimentos que eles me causam, eu procuro tentar entender o que a sociedade tem desandado com isso, pelos dissentimentos de atenção urbanizada. Hoje é um sacrifício para o ser humano sair para conhecer alguém, para gastar dinheiro, porque precisa de ter dinheiro para gastar. Não basta energia e a vontade. Precisa de uma manufatura bem concentrada. Precisa de carro, precisa de ilusão da inteligência, ou seja, um currículo. Quer dizer, uma garantia, uma garantia de saída. A gente está muito para trás dos animais, por mais que eles tentam nos ajudar. E às vezes a gente tenta segurar em alguma pontinha de animosidade. Por exemplo, um músico ou uma caixa de som numa balada, um copo de cerveja ou uma mesa, uma carteira ou uma aparência.
mas a gente quase nunca sabe o que está por trás e nem por dentro, e a gente corre de intimidade, porque a gente tem urbanizado o medo de intimidade. A gente tem medo de chegar fundo e até mesmo de falar do fundo que existe em nós. E às vezes, quando nos escapa, a gente dorme com medo. Os animais não. Os animais, eles precisam destemer o medo constantemente. E eles fazem isso com a ajuda da natureza e das suas locuções motoras. Eles não se prendem a nada a menos além dos seus sentimentos. Quando nós provocamos sentimentos nos animais, nós criamos uma válvula de escape, um carregamento de sentimento para eles, como se a gente fosse um posto de gasolina. E aí, sempre quando eles estão desabastecidos de sentimento e eles estão com dificuldade de conseguir na natureza, no seu estado natural, eles nos veem. Então, domesticamente, nós hidratamos sentimentos para os animais e eles nos vêm arrecadar suas recargas. Interessante ou não, vamos lá. Hoje a gente vai continuar o vídeo mexendo nessa viatura de alfabética que a gente encontrou aqui, ó. E aí a gente já está no Anima Mais C, né? Nós estamos utilizando esse canal e tem todos os animais em ordem alfabética, né? E o que a gente faz? A gente só floreia uma cognição, uma prestação de sentimento para eles, até porque já tem uma percussão. Olha, se a gente descer, ó, é só a gente cavalgar navegando aqui, ó, cavalgar palavras, cavalgar navegações. Já que a gente não tem cavalo, nem espaço, terreno para cavalgar, nem, né? A gente tem a internet. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, cabra. E aí a gente consegue ter um desassentimento, assentamento de sentimento para com. E aí a gente começa a se perguntar por que a cabra fala assim. Obviamente é por causa da forma que a cabra tem, né? A organização da cabra, o diálogo da cabra, a preocupação de rosnar da cabra está advindamente relacionada ao tratamento que ela tem para com essa fala, que a gente não conhece tão bem assim, mas pode criar ou procurar conhecer, porque a personalidade que surge da fala de um indivíduo, de um animal, a personalidade, ó, personalidade da fala que surge ao rugir é desconhecimento preciso de uniformizados. Quem são os uniformizados? São as cabras. Cabras personalizam para cabras. A arquitetura de personalidade de fala para outro grupo, por espelho e sentido de person, muda completamente. Escuta aqui. Não adianta acreditar em conto de fadas. Sapo não vira príncipe algum, né?
a projeção da fala do papagaio, quando ele soa oralmente as sílabas, não faz plano algum em sentido da natureza desse animal falar isso. Ele está disservindo uma proposta de experiência de cognição. É claro que isso desenvolve o sistema nervoso do papagaio para que ele se sinta bem, para ele expulsar essa ondulação que lhe vem quando ele está preso dentro das casas. Beleza? Então existe uma personalidade para cada espelho que a gente se revolve. E às vezes a gente entra em confusão, em curto-circuito desse desespelho, para desespelhar mais fácil aquilo que a gente tem dificuldade de personalizar, a mimetização, o serviço operacional de descarga complexa. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito intencioso da nossa parte colher, para poder prestar maior atenção e respeito aos animais, uma vez que eles têm essa loja de imposição neles, assim como nós. Então, quando um animal se dirige a nós, ele está assumindo uma outra personalidade revolta. Ele está tentando descomplexar a descarga adrenérgica que nós, em diferencial, causamos neles. Porque para com entidades semelhantes a eles, o rugido desobedece um acordo mais natural de entendimento cognitivo para o cérebro, que conduz ao órgão impulso nervoso para descontrair e desagravar a personalidade, com o sentido da eficiência e não do prejuízo da energia, porque quando a gente gasta energia, a gente quer rendimento eficiente. Então vamos lá, vamos voltar aqui na cabra. Bom, cabra ou bode? A gente já falou do bode, né? Então a gente só vai ver aqui, ó, a cabra com essa questão, né? Que a cabra é a fêmea do bode. Né? Já que ela é a fêmea, vamos ver um vídeo aqui para explanar aqui, ó, cabras juntos. Cabras juntos. As cabras podem ser infectadas com várias doenças virais bacterianas, como febre aftosa, artrite, encefalite. Elas vivem em média de 15 a 18 anos. Foi relatado um caso de cabra atingida à idade de 24 anos. Então o ser humano ele já utiliza a cabra já há muitos anos. A carne, desde quando ele está vivo até morte. Aqui, ó, leite, manteiga e queijo. As cabras produzem cerca de 2% de suprimento anual total de leite do mundo. Elas produzem bastante leite. Glóbulos de gordura pequenos e bem emulsionados, o que significa que o creme permanece suspenso no leite, em vez de subir até o topo com o leite, no leite de vaca cru.
Sorvete, iogurte. Na França, algumas variedades incluem rocamadour e montrachet, queijo, né? Manteiga é branca porque as cabras produzem leite com beta-caroteno. Aqui tem uma foto que é do cara tirando leite da cabra. Coração do caprino. Caprino pastanos. Então, a relação do homem com o animal compõe a nossa história, né? O aproveitamento, a nutrição, o desenvolvimento de receitas, a dependência, a ecodependência. Aqui, ó. Análise da composição do leite por 100 gramas, produção básica, limpeza de terreno, treinamento médico. Eles utilizam a cabra para treinar cirurgias, fazer pesquisas também. Animais de estimação também serve como animais de estimação. Folclore. Síria descobriram, entre outros, o túmulo do rei, um grande nobre que incluía um trono, cabeça de cabra de bronze. Interessante, né? Existem muitas perspectivas, né, no mundo animal. Essa aqui é uma, a personalidade. Agora vamos pôr aqui as perspectivas no desenho animal. Então, o animal ele fornece muitas perspectivas de desenho mesmo, né? A imagem do animal ela aplica por o animal ser uma espécie viva, né? E muito diferente espécie. A diferença dela, vamos pôr a diferença como uma pirâmide. Esse símbolo aqui, ó, a diferença dela aplica empreendimento de sabedoria, né? Essa espécie, a perspectiva, ela aplica para nós um senso diferente, um sentido diferente. Por que eu estou falando isso? Sentido diferente. Porque a gente, a partir do sentido, a gente caracteriza. Então, o que é caracterizar? Não é amarrar em palavra. Então, a imagem que a gente conhece primeiro, principalmente aqui, ó, mostrando aqui, ó, principalmente no rendimento que a espécie nos traz. Por exemplo, os efeitos que as espécies nos dão. Vamos ver, espécie, efeito, sensação. Então tudo isso entra no iluminismo, na sensação, na razão. Então essa diferença ela começa a ser luz para a razão. Por quê? O homem ele é feito, ele é ajuizado por isso, por essas conquistas, por essas realizações, né? E isso desamarra em palavras, caracteriza sentidos diferentes e permite difundir.
né? Não é isso que a gente está fazendo agora. A gente não está difundindo esse paralelo, essa ideia. Então é isso que acontece, né? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de difusão que ativa as pessoas a olhar diferencial para esse jarro. Olha só, para esses símbolos, encontrar a potência dessa sensação, né? Porque o enigma motiva muito a gente, né? Nós somos muito motivados pelo essa razão aqui, ó. O enigma, ele nos motiva muito porque faz com que a gente crie motivação, ensaio, faz com que a gente saia da zona de conforto, a gente ensaie para o quê? Para desaprovar do enigma mais saber de soluções, né? Então a gente tem muitas pessoas que dizem mais saber de soluções, só que as soluções para enigmas geralmente são ilusões, né? Tangentes a desimpressionar um valor de desenigmatizar essa versão de razão, porque a gente pode ter ou descompor inúmeras soluções, até mesmo os próprios efeitos dos animais nos causam isso. Ó. A gente tem várias imagens desconcentrando a espécie. Elas não são todas brancas. Elas não são todas com o mesmo comportamento. Cara, isso não é magnífico? Isso não é enigmático? Isso não é um evento de procurar saber mais? Para dizer iluminosidade, né? Iluminosamente que tem sabedoria a respeito, que sabe hidratar ou tratar esse enigma. E aí a gente tem os pastoreiros, os rebanheiros, né? Quer dizer, sei lá, eu nem sei, os agropecuários. Eles são a classe que diz defender posicionamento de desenigmatizar aventuradamente saber, né? Por se relacionar com eles em evento de desescalar muito mais do que nós seres sem cabras. Então a gente começa a diferenciar assim, ó. O ser humano é um produto daquilo, produto de descarga sobre o evento de arranjar solução pro enigma. E aí a gente tem a composição, né? Composição conjunta. Quando várias pessoas compõem conjuntamente, essa composição ela fica fortuna, né? Ela ganha rendimento. E aí esse enigma ele sofre a aparência de estar resolvido, né? Veja Leonardo da Vinci com as suas pinturas com o design do perfeito, né? Daquela questão simétrica. Ele é reconhecido por esse enigma. Só que a arte ela pode ser pode sofrer simetria de várias dimensões e representações, né? A simetria ela pode acontecer porque existem vários planos para isso, né? E aí nesse produto de descarga para arranjar a solução para o enigma de composição conjunta,
Quem tem, ó o mais aqui, ó. Quem tá vendo mais? Quem tem mais a ver com isso? Ou seja, isso que? Esse isso refere-se ao mais. Quem tem mais a ver com isso? Isso que? Nesse sentido, cabra. Quem tem mais ânimo. Quem tem mais X questão. Ele se torna, no haver, ele vai se tornar o soluto para o evento, ou solvente, né? Solvente. Ele vai se tornar o solvente. O que é o solvente? É aquele que consegue solucionar o enigma. Que enigma? O enigma que tá na vez, né? Ou seja, ele vai conseguir solucionar ou administrar composição nessa conjunta classe de arranjar descarga para esse produto, né? Então esses, no caso que a gente está falando, são os rebanhistas, né? Eu não sei, agropecuários que falam. Aqui ó, língua para eles, né? Sortudos. Cacatua. O único problema é que a uniformidade da informação, ela faz as pessoas acreditarem que todos podem. Presta atenção, a uniformidade da informação faz com que as pessoas pensem que todas podem, ou que tudo é possível. Mas isso não é verdade. Isso é o enigma da ilusão de fazer, de conter reação, de achar que todos podem, né? Então isso uma hora chega a perder a graça para o eventual faz de luz. Próximo animal que a gente vai ver é a cacatua. Aí você viu? Parecia uma pessoa falando, né? Mas foi uma cacatua, né? Ela descarregou a empatia, a carga que solou nela no seu sistema nervoso, que descontraiu ela no seu sistema nervoso, a condicionar-se a descarregar assim. E esse animal não é um animal estiloso, né? Preponderante, dominador. Mas por que a gente está falando essas palavras? Porque o dissenso comum dos criadores dessa espécie, junto aos dicionários e eventuais artistas das classes de palavras e de imagens, nos trouxe na administração dessa iluminária que nós temos de retenção por estudo, produto de descarregar arranjo de composição conjunta, falar. Então eu consigo afirmar isso porque eu tenho um feedback de coleções de artes que me fazem me converter e convencer a vocês disso por causa do contrato social, dessa redimensão, né? E aí esse animal ele é muito apaixonante para algumas pessoas e muito irritante para outras. São aves pisciformes pertencentes à família Cacatuidae.
São muito semelhantes a papagaios em relação ao bico em formato de banana. E morfologia dos pés: zigodáctila, 2 dedos para frente e 2 para trás. Bastante barulhentas e coloridas. Então olha só, a personalidade, barulhentas, coloridas. Então isso diz a uniformidade, a morfologia da organização. Principalmente da evacuação sonora e da identificação para com ela dentro do organismo, do arranjo cerebral para com organismos. Os pés com grande capacidade de movimentação usados para andar, trepar em árvores e levar comida na boca. Elas vivem de 30 a 75 anos. Podem aprender a cantar, a falar, atingem tamanho que variam de 35 a 70 centímetros. Caraca, isso é impressionante. Isso aqui, ó. A inteligência desses bichos. Como medir a inteligência dos bichos, né? Isso é um desafio. Porque a inteligência não é só... Como medir a inteligência? Porque a inteligência, ela não é só um objetivo em função, né? É como assim, a inteligência, ela não é só a realização de solução de problema, porque essa realização ela pode ser dentro do nosso campo de avaliação, ela pode sofrer um efeito que a gente chama de como que a gente olha esse efeito? É um efeito como se ela tivesse mais predisposição, né? Uma predisposição, uma programação predisposta. Então aqui, ó, a predisposição, disposição. Então, o porquê? Essa inteligência, para cada animal, pode ser dado uma predisposição para resolver um tipo de problema, para obter uma solução de problema, entendeu? Então, como que a gente vai avaliar e medir a inteligência, sendo que a predisposição ela conta dentro dos demais animais? Então, a gente tem colocado essa inteligência, desenvolvido a referência para com a nossa, né? Para com a nossa, ou a que a gente conhece. Aqui definimos conhecer, porque na natureza existem vários tipos de inteligência, né? E considerações para elas também. A palavra cockatoo, nome em inglês para cacatua, dada ao século XX, é derivada de neerlandês Keikitoe, que vem do malaio Keikitoe, cacatua.
As variações do século incluem Cacatu, Cacatu e Crocadory. Taxonomia. Taxon. As cacaturas foram definidas pela primeira vez como uma subfamília Cacatuinae, dentro da família das Psitacídeos, pelo naturalista inglês George Robert Gray. Taxonomia, relações entre os vários gêneros, registros fósseis, características gerais, asas, bico, pés e alimentação. São boas voadoras, alimentam-se basicamente de vegetais e sementes, usam-nos para andar, subir, brinquedos, escalar objetos. Alimentação. A ração dessas aves deve adquirir em uma casa de aves ou de rações. De preferência, misturas nutritivas parecidas com a de papagaio devem ser consideradas ainda. Um outro apelativo para essa inteligência é a caça, né? Quando a comida vem pronta, né? O hormônio disparado pela conquista nos músculos e tudo, ele perde adesão, perde criatividade. Eu não sei se você sabe, né? Mas o lado hormonal que tem telecomunicação celular dentro dos nossos pulsos, né? Esse lado do hormônio, ele preza muito pelos decibéis de conquista, que são memórias de contrações diferenciais. Então, movimentos repetitivos geralmente danificam o gradiente de expansão dessa telecomunicação, dessa interior comunicação celular, desses hormônios, né, que são substâncias com rendimento específico, né? São elevações que a célula consente ser informada. Então, isso tem acontecido muito com as espécies domesticadas, né? O ser humano, quando ele perde o empreendimento de caçar, né? Ou seja, preparar o próprio alimento, caçar, ele arruma outro tipo de viação de caça, né? Por exemplo, no trabalho, tem pessoas que trabalham esperando a caça vir, né? Que são aqueles lojistas, né? Eles ficam lá na rede e quando vem eles dão um bote, tipo aranha. Agora tem os que caçam mesmo, né? Só que caçam o quê? Ferramentas, problemas, soluções melhores. Então, arruma-se outro predispositivo para inviabilizar essa resposta cognitiva. Os animais, eles são assim, quando a gente limita os animais, aí o animal ele consegue ficar triste. A gente consegue fazer o impossível, né? Fazer o animal ficar triste. Ou a gente enxergar a tristeza no animal, ou fingir que não enxerga, né? É complicado.
É... Então isso é é um dado aqui, ó, que o animal pode solar. Vamos lá, cacatua. Nossa. Como expressar o sentimento ao ver essa expressão, essa reação, né? Tamanha dimensões de sentimentos, não? Caraca. Super interessante, né? E a gente tem cuidadores que cuidam bem das espécies, oferecem vários tipos de dinâmicas para ela, tem viveiros bacanas, mas ainda assim a natureza e as e a ilimitação de sensações ainda é o paraíso para elas. Privar elas do paraíso pode ser um crime muito pesado. Ah, agora é o cachorro. Ah, nem precisa, né? Cachorro. Quem não conhece o cachorro? Um verdadeiro agravador de expressões, né? Quem não conhece esse cara? Caraca. Ixi, ele não quer deixar a gente coisar não. Tentar de novo. Vamos lá. Canis lupus familiares. Um mamífero carnívoro da família dos canídeos. Subespécie do lobo e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. O que o ser humano viu demais nesse camarada? Né? O cão pode ser adestrado para executar grande número de tarefas. Será que foi isso? Acho que não, né? Ou foi? Cão de caça, cão de guarda, pastor de rebanho, vitaminas de doenças, como ele pode pegar doenças também, depressão, resfriado, mal de Alzheimer, visão, problemas de audição. A afeição e a companhia deste animal são alguns dos motivos da famosa frase: o cão é melhor amigo do homem, já que não há registro de amizade tão forte e duradoura entre as espécies distintas quanto a do humano e o cão. E aí os teóricos já começam, né? Cão.
Por que o cão é tão valoroso assim, né? O cão, ele é um utilitário. É igual um celular, né? Você tem um celular, você tem um cão lá. E por quê? Porque o animal, ele mimetiza padrões, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem um despertador? Olha só os despertadores de antigamente. Né? Quando a gente passa a vida com um cão, ele alimenta-se de orações nossas. E ele não só alimenta, mas ele consente as escalas de humor, porque ele presta muita atenção nessa sensação. Por quê? Porque ele tem o faro aguçado, ele tem a visão aguçada, ele tem a sensação aguçada. E por que ele tem isso? Porque ele pratica ter. Por que ele pratica ter? Porque é a natureza dele. Por que é a natureza dele? Porque ele é um animal de caça. Se ele não tem o que caçar, o que morder, o que estimular, ele vai procurar no homem ou no espaço do homem, aquilo que o homem diz ser dele. E aí ele vai saber, ele vai treinar, ele vai sentir. E quando ele sentir falta, ele vai caçar. E ele vai caçar o quê? Ele vai caçar a sensação boa do homem, o bom humor que eles definiram juntos. Ele vai caçar o quê? A visão. Ele vai causar a visão do homem para as faltas que o homem faz. Ele vai caçar o quê? A falta de proporção significativa no homem. E o cão, ele vai latir, ele vai ser um utilitário do homem. Então a relação é positiva, porque é quase que um doutor do homem. Né? Vocês têm alguma dúvida disso? Né? Ela deve ter muita coisa falando aqui sobre esse processo. Etimologia. Cão significa mamífero canídeo domesticado pelo homem desde os tempos remotos, que atende pelo plural de cães e tem como forma feminina cadela. Imagina um homem lá na antiguidade, ele sai para trabalhar e deixa a esposa em casa. E aí chega alguém e pega a esposa, rouba a esposa. O que ele vai fazer? Ele vai arrumar um utilitário para defender a esposa. Ele vai arrumar um cão de guarda. Ele vai domesticar um animal para isso, né? Para ajudar a defesa. Tem várias resoluções de viatura para policiar o entendimento dessa coberta de eficiência, né? Utilitária. Porque o homem, ele é um aproveitador, cara. O homem, ele gosta de de aproveitar, né? É o sentido arquitetônico do homem. Só que esse lado varia da educação. O aproveitamento do homem, o espaço. O aproveitamento do ser varia na caça que ele quer ser, né?
Então, varia, né, da educação. A educação é um desimporte daquilo que a gente vai caçar, porque a gente não está mais, mais na natureza, mas a educação traz a natureza da gente caçar ciência. Agora, qual ciência você vai virar caçador? Sacaram? Cara, e tem cada caçador hoje em dia que eu vou te contar, viu? Criando caças artificiais para poder dizer que tem pegado alguma coisa, tem apegado-se a alguma coisa. Pré-histórica, lobo como antecessor do cão. Estudos mostram que o lobo é um antecessor do cão. Antiguidade. No Egito Antigo, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do outro mundo, bem como utilizados na caça ou faro, e adorados na forma de deus Anubis. Essa relação com os mortos teria vindo do hábito de se alimentar dos cadáveres, assim como os chacais no continente europeu, mais precisamente Grécia Antiga. Cães eram relacionados aos deuses da cura, com templos que abrigavam dezenas deles para que os doentes pudessem ser levados até lá e terem suas feridas lambidas. Combateram junto aos exércitos de Alexandre o Grande, espalhando-se pela Ásia e Europa. Então, o cão, se você lança o cão primeiro em uma guerra, ele pode... Vamos supor que a gente está numa guerra. Lá no antigo, lá antigamente, nós estamos em guerra. Se o cão vai primeiro, o que ele faz? Ele acha os escondidos. Entenderam a analogia? Se nós estamos numa guerra, imagina que a gente está em guerra com alguém. E aí, ao invés de avançar com minhas tropas, eu mando os cães. Eu educo os cães, eu estimulo os cães aí, né? E aí o que acontece? Na presença dos cães, dos movimentos dos cães, a tropa adversária ela acaba se assustando e revelando aonde está. Então, né? E o cão ele tem muito mais agilidade na natureza porque ele anda diferente, ele tem uma... E ainda mais cães preparados para eventuais atividades. E antigamente era muito utilizado, né? Como um utilitário de segurança. Então, um cão salvou minha vida. Olha só, salvou mesmo. Um caçador em 1885 com uma grande matilha de beagles. Já pensou? Eu vou pegar um beagle ali, vou... Por que você acha, né? Criados por suas habilidades de trabalho após entrarem em lares. Então eles poderiam caçar pragas. E pode ser utilitário para muitas coisas de desenvolvimento da natureza. Até mesmo para treinar convivência e comunicação. Educação. Na seleção natural, o processo proposto por Darwin, apenas os mais aptos se reproduzem e se multiplicam, eliminando assim a geração após geração os genes problemáticos. Através de seleção artificiais, cães têm sido criados em uma variedade de formas, cores e tamanhos tão grandes que a variação pode ser ampla mesmo dentro de uma... Tá vendo? É um utilitário. Olha esse daqui.
Caraca. A gente treina educação e a gente recebe aula e orientação dessas espécies. Desde sempre, né? Animais desde sempre têm esse essa quadrilha para nós. Ó, várias ficções, mitologia. Tinha o seu nome provavelmente derivado do latim cão. Da mitologia ocidental, a orientação cão figura como fera e como divindade. Uma das mais famosas imagens ocidentais é o Cérbero, cão de 3 cabeças, a besta mitológica mais conhecida do Ocidente. Cão e gato. Disputas territoriais ocorridas diante dos olhos das pessoas. Ah, aqui ó, disputa por atenção. Ah, ué, é como se a gente, ser humano, fosse uma fábrica de animação, um posto de gasolina para eles. Tô falando isso no sentido positivo. Então vamos lá, vamos ver alguns cãezinhos, né? Então aqui ó, ele se carregando aqui ó. Pô, o tempo passa muito devagar quando a gente tá descarregado disso daqui ó. Fala sério. Principalmente para um animal que encontra carga na natureza. Se a natureza tá muito fechadinha, ele precisa de um posto. Né? E de qualidade é melhor ainda, né? É a excitação canina. Aí, ó. É o risco da natureza. É as dificuldades que não tem. E aí eles tentam estimular algumas para poder sentir mesmo, é sentimento. Eles têm fibras, né? Fibras sensitivas. Aí ó, a estimulação. Fala sério, né? Isso aqui é igual o pacote de biscoito pra velho. Pra novo, né? Lá. Muito bom. E olha só. Dependendo do nível de empreendimento sensitivo, a reação causa várias reações. Viu? Olha a reação do bebê. Bem surpreso, bem atencioso. Muito diferente de alguém que já perdeu isso, né, ao longo dos anos. Então existem várias etapas e vários estímulos, vários consentimentos. A gata se afirmando assim, ó, eu não tenho medo de você, eu não tenho que ter medo de você. Então é uma autoafirmação gatúnica. E o cachorro, ela tem garrinhos. Ai, cara, isso é muito bom, né? Não, essa é que imagem, né, de conforto. Caraca, eu me perco todo nessas coisas. Tá, vamos voltar aqui. E o próximo animal
é o cagado. Que, que animal que é esse? Cagado? Como assim? Animal cagado? Ah! Vê aqui, ó. Cagado. É uma tartaruga. Né? Eu chamo de tartaruga. Quelídeos. Eucariota. Domínio eucariota. Classificação científica. Cordata. Reptila. É uma reptila. Que doido, né? Fica até difícil pra interpretar. Olha que carona. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum. Acho que o Bulbasauro, né? Bulbasauro. Vamos ver se é. Parece com o Bulbasauro. Vamos ver, ó. São da família Quelônios, ordem Testudinata, comumente chamada de cagados. É constituída por cerca de 40 espécies classificadas em 11 gêneros distribuídas pela Austrália, Nova Guiné, América do Sul. O habitat preferencial é os das florestas. Junto a rios de curso lentos, lagoas rasas e terrenos pantanosos. A carapaça dos cagados é ovalada e de cor escura. A maioria das espécies do grupo é carnívora e alimenta-se de vermes, moluscos, pequenos peixes, aves, vegetais, crustáceos, insetos. Então um animal assim, ele consegue ser carnívoro, né? Tem muitas pessoas que se interessam pela fisiologia, né? Como que o órgão se desenvolve, né? Dentro as células dentro desse animal se cooperam entre si, formam os aminoácidos, as proteínas, porque eles caçam isso, né? São caçadores disso, né? E aí eles arrumam ferramentas para caçar e tal. Isso é o que a gente tem hoje em dia. A gente não, né? Alguns têm, nem todos têm. Só que a gente cria a ilusão de que todos têm. Infelizmente, nós somos cruéis quando se tratam de processos assim, né? Cruéis, burocráticos e egoístas. Eu não tenho certeza se esses são cagados, porque muitos tá parecendo tartaruga simples. Então olha só a personalidade, ó. Aqui é familiar, tá vendo? Agora se fosse um ser humano ou algum agente de outra espécie, seria rudimentarmente muito diferente. Seria, olha só, é isso mesmo. Que doideira que deve ser a citologia desses camaradas. Caraca. Dá asno. Deve dar a mesma coisa pra eles quando vem a gente. Deve ser assim mesmo.
Caraca. Então vou pegar aqui, ó. Pro final, eu vou pegar aqui e vou... Ah, pode ser aqui, ó. His name is Rufips. Então são tartaruga mesmo. Olha essa. Platemis platycephala. Que doideira. Parece até coberta de cobre. Sapos bermudos. Cara, então tem coisa caçada pra dedéu aqui na enciclopédia, viu? Pra quem se interessa ou quem estuda isso aqui, temos pratos cheios para todas as variedades, ó. E aí você vê que isso aqui é uma verdadeira arte. Não que as outras não sejam, mas essa aqui, ela é fascinante. E ela é uma usina de empreendimento, né? Ela tem vários circuitos diferenciais que dá para caçar e dá para sobreviver, né, dessas caças. É claro que se tiver propinas, né, pessoas mecenas e tal, academias para as pessoas, isso aqui. Mas pessoal, é isso, né? A gente viu esses 4 primeiros animais nessa ordem alfabética e a gente viu que é muito interessante, tem uma cobertura de muito interesse para aprender com eles, né? Eles nos ajudam até a aprender com nós mesmos, nos tornar, nos lembrarmos de ser humildes para aprendermos com nós mesmos, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.